Esto es la mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @lamezclapodcast, para enterarte de todas as novidades. Meu nome é Miriam Soares e hoje nós vamos conversar com a professora Adriana Junqueira Arantes. Ela é professora de literatura na pós-graduação da Universidade Estácio, tradutora e trabalha em várias editoras de livros didáticos. Seja muito bem-vinda, Adriana. Obrigada, olá Miriam, olá a todos. Bom, Adriana, aqui a gente sempre começa conhecendo um pouquinho dos nossos entrevistados, conhecendo um pouco a história deles. Como é que você se tornou professora de literatura e por que literatura em espanhol e não em português ou qualquer outra língua? Bom, na verdade, às vezes tem coisas que acontecem gratuitamente na vida. Quando eu prestei vestibular para letras, como a maioria das pessoas, eu prestei vestibular para inglês, né? E ao sair o resultado do vestibular, eu havia passado na primeira lista, mas para a minha segunda opção, que era espanhol. Entrei no curso de espanhol sem ser de família espanhola, nem nada disso. Eu sou de família italiana, de São Paulo, mas eu me apaixonei pelo curso. Me apaixonei completamente, tanto que no meio do ano, isso foi lá atrás, em 92, no meio do ano saiu uma vaga para inglês para mim, mas eu não quis trocar de curso. O pessoal lá da secretaria me perguntou se eu queria trocar, eu não quis trocar de curso, porque eu amei espanhol. E eu me apaixonei tanto pela língua quanto pela literatura. E acabei, por conta disso, me tornando professora de literaturas de língua espanhola. Mas foi nitidamente assim um caso de paixão à primeira aula, digamos assim. Porque eu me apaixonei de cara na minha primeira aula. Lembro até hoje, foi uma segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 92. Foi uma coisa assim, um presente que eu ganhei. Ah, que legal. Quando a gente conversou sobre a proposta para essa entrevista, para falar sobre literatura latino-americana em espanhol, você propôs o tema literatura e televisão, e você mencionou também pacto com o narrador. O que significa pacto com o narrador? Ah, bom, isso aí é uma coisa muito interessante, muito legal. Todo mundo sabe, fala-se muito, a gente ouve muito as pessoas falarem, né, da necessidade que as pessoas têm de arte, da necessidade que as pessoas têm de fantasia, da necessidade que as pessoas têm da ficção. E durante muito tempo na história da humanidade, a literatura escrita cumpriu com esse papel, né? Se a gente pensar bem lá para trás, nos tempos pré-históricos, o homem pré-histórico tinha a sua literatura, tinha suas manifestações de fantasia e de ficção por meio da literatura oral. Quando surge a escrita, esse universo, né, esse imaginário da ficção oral migra para a ficção escrita. E durante muito tempo, a ficção escrita ocupou um lugar muito importante na vida das pessoas. Posteriormente, ou seja, em tempos mais recentes, isso a gente está falando de nem 2 séculos para cá, menos de 2 séculos para cá, surge o audiovisual, né? Surge o cinema, posteriormente a televisão, mais recentemente as plataformas de streaming e todos os instrumentos que a internet nos oferece. E, de alguma forma, essa coisa da literatura escrita, da fantasia que a literatura traz leitor, ela migrou de volta para o mundo oral, através do audiovisual. Mas, de todo modo, o que acaba acontecendo é que, durante aquele período
em que a gente tinha um predomínio da literatura escrita, as pessoas, ao lerem os romances ou os contos, estabeleciam um pacto com o narrador, que era o narrador dos livros, das histórias dos livros. Hoje, de alguma forma, as pessoas continuam estabelecendo pacto com o narrador, só que ele é, de novo, um narrador oral, porque é o narrador que está presente no cinema, na televisão e nas plataformas de streaming. E o que significa estabelecer um pacto com o narrador? Bom, o narrador a gente sabe, o narrador é aquele cara invisível que conta uma história. E seja essa história qual for, a gente, enquanto está ali mergulhado no universo dela, a gente acredita nela, né? Se a gente pensar num livro literário famoso do mundo latino-americano, como 100 Anos de Solidão, por exemplo, o narrador vai contar uma porção de histórias incríveis para nós. Ele vai contar, por exemplo, a história de uma moça que fica apaixonada e que um dia lá que ela estava muito envolvida com aquele sentimento, ela começa a flutuar com uma camisola assim meio transparente e começa a chover uma chuva de flores amarelas sobre ela. Essa é uma cena que evidentemente não existe no mundo real. Ela só existe no mundo da ficção. Mas enquanto a gente está mergulhado no universo do livro, a gente acredita na possibilidade da existência daquilo, não é verdade? É isso que a gente chama de pacto com o narrador. E aí, quando essa ficção, sobretudo a ficção do romance, migra para o cinema ou para a televisão, a gente passa a estabelecer o pacto com o narrador, ou o pacto narrativo, com esse objeto audiovisual que a gente vê. Então, se a gente sair, por exemplo, dos 100 Anos de Solidão do Garcia Marques que eu falei agora, e migrar, por exemplo, para o Pantanar, que está no ar agora na TV Globo, o que acontece? A gente também estabelece um pacto com o narrador e também acredita, por exemplo, que a Juma vira onça ou que o velho do Rio vira sucuri. É isso que eu chamo de pacto com o narrador. Eu não. Todo mundo que trabalha literatura sabe disso, né? Esse pacto que a gente estabelece com o narrador, ele serve tanto para a gente acreditar numa coisa super tranquila e razoável, como o amor da Filó pelo José Leôncio, quanto uma coisa tão extraordinária quanto a Juma virar onça. E isso a gente vai ver no leitor que lê o objeto literário, seja um romance, um conto, o que for, e a gente também vai ver isso com o espectador do cinema ou da TV, quando ele estabelece essa crença com a história que ele está assistindo. Certo. E eu queria que você aprofundasse um pouquinho de que maneiras a gente consegue relacionar literatura e televisão. Então, eu acho que passa muito exatamente por essa coisa de contar histórias. O que existe de semelhante entre a literatura de ficção, e aí a gente está falando de contos e romances, e a televisão? E aí na televisão a gente está falando das séries, dos especiais ou das telenovelas. O que existe é exatamente essa coisa de contar histórias, né? Claro que a literatura é uma coisa, a televisão é outra, a literatura, gente, é uma forma de arte, a televisão é uma técnica, mas ambas trabalham com a mesma coisa, que é a ficção. Ou seja, ambas, cada uma com o seu instrumental, né? Mas ambas fazem o quê? Contam histórias para alguém que queira ouvir. É essa a relação que a gente pode estabelecer, né? E aí, se a gente continua falando, por exemplo,
da telenovela brasileira, que é um grande exemplo disso, a gente pode pegar a Escravizaura. A Escravizaura, o que é? Originalmente é um romance do Bernardo Guimarães, um romance do século XIX no Brasil. E o que o Bernardo Guimarães faz ali naquele livro? Ele conta uma história, conta a história da Isaura. Este objeto literário, que é o livro do Bernardo Guimarães, foi transposto para a televisão. E a televisão faz o quê? Conta uma história, que no caso é a história da Isaura também. Claro que é diferente a literatura e a TV, porque a gente está diante de instrumentos diferentes. Mas, nos dois casos, o que nós somos espectadores do quê? De uma história, né? O que a gente vê em ambos os casos é isso, é uma história. Alguém conta uma história para nós. Claro que no livro você vê o texto que pertence ao narrador e o texto que pertence aos personagens. Na novela, esse narrador fica mais invisível ainda. Mas, de qualquer forma, o narrador, ainda que invisível, ele também existe na telenovela ou na série de streaming. Por quê? Porque a gente vai adotar um ponto de vista. Portanto, a gente vai adotar um foco narrativo, né? Uma forma de ver aquilo. Por quê? Se você assiste uma telenovela, você vai adotar um ponto de vista que, em geral, é o ponto de vista do protagonista. Mas, no fundo, o diretor que está montando aquela novela e que está por trás da câmera está ali montando um ponto de vista que ele quer que a gente veja, que a gente entenda o caminho da história por ali. Então, isso é estabelecer um pacto com esse ponto de vista. Daí o pacto com o narrador e daí a possibilidade que a gente tem de relacionar essas duas coisas, né? São duas formas diferentes de se contar histórias. E quem conta uma história estabelece um ponto de vista. Então, o espectador, ao ouvir ou assistir ou ler aquela história, vai também adotar aquele ponto de vista. Daí que a gente tem a relação entre as duas coisas. Uhum. E você mencionou as telenovelas, que eu acredito que são o principal produto televisivo latino-americano. Uhum. A gente consegue relacionar a literatura e as telenovelas no nosso continente. Se a gente pensar na televisão mundial como um todo, a gente não vai ter as telenovelas presentes em todo canto, né? Todo mundo que assiste bastante TV sabe muito bem que não tem novela em todo lugar. Se a gente for procurar produtos espanhóis, por exemplo, a gente que é da área do espanhol, ou quem estuda espanhol, aprende espanhol e tem interesse na cultura e no mundo de língua espanhola, vai ver que, por exemplo, na Espanha não se produzem telenovelas, né? Como por aqui. Se produzem séries, se produzem telenovelas que são muito diferentes das latino-americanas, como, sei lá, por exemplo, na televisão espanhola recentemente, teve uma telenovela que eles chamam de novela rosa, que é uma telenovela chamada Acacias 38, que é uma novela que foi mudando de núcleos de personagem ao tempo e teve praticamente 2.000 capítulos. É um tipo de entretenimento fundamentalmente espanhol, assim, muito caracteristicamente espanhol. Agora, se a gente for para os Estados Unidos, a gente não vai ver nenhum produto desse tipo. Se a gente for para a Inglaterra, a gente não vai ver nenhum produto desse tipo. Mas, se você pensar em países como Brasil, México e Colômbia, você vai ver com muita frequência esse tipo de entretenimento que a gente chama de telenovela, que é uma história que tem entre 100 e 200 capítulos e que tem começo, meio e fim, tem um protagonista central, tem um antagonista central
E tem uma série de outros personagens que gravitam em torno desse protagonista e desse antagonista. Esse modelo de se contar histórias é um modelo literário do romance do século XIX e que migrou do romance do século XIX para a telinha de TV. E os países que melhor souberam aproveitar, que melhor sabem aproveitar essa estrutura do romance do século XIX na telinha, no mundo todo, são Brasil, México e Colômbia. Se a gente for para a Argentina, a gente vai ver que eles são geniais para fazer cinema, mas eles não fazem telenovela. Esse é um gênero da telenovela que é bem estruturado e bem sucedido nesses 3 países que eu falei: Brasil, Colômbia e México. Certo. E como que dá para a gente medir esse sucesso das telenovelas? Quão importantes elas são no cotidiano e nas culturas nacionais, locais, latino-americanas? E eu queria aproveitar também para você mencionar alguns exemplos de telenovelas que cruzaram essas fronteiras de um lado para o outro. Já para a gente começar com um exemplo que todo mundo conhece, Betty a Feia, né? Por exemplo. Clássico. Um clássico. Bom, o maior clássico de todos, de fato, é a novela brasileira, que é a Escravizaura, que fundou o mundo, né? Mas existem muitas outras coisas que a gente pode ver. Assim. Eu acho que a telenovela ela é um componente muito importante da cultura desses 3 países em particular, evidentemente, mas isso se expandiu para o resto da América Latina e se expandiu para o mundo como modelo de produção, né? Então, se assistiu, por exemplo, a Escravizaura em muitos países do mundo, assim como também se assistiu Os 10 Mandamentos, que é uma produção muito mais recente da TV Record, em várias partes do mundo. É uma novela que foi exportada para várias partes do mundo. Mas eu não sei se nos outros países, fora da América Latina, ou fora de Brasil, México e Colômbia, eu não sei se ela é consumida da mesma forma. Posso te dizer que Brasil, México e Colômbia são 3 países que consomem a telenovela de uma maneira muito semelhante. Isso sim. E aí a gente vai ter uma coisa que é interessante, que é assim. Se você pensar, eu vou estabelecer uma comparação às avessas aqui. Se a gente pegar uma série de streaming que passa no Netflix, você pode assistir sozinha, com um fone de ouvido, inclusive, no celular, no metrô. Isso é uma forma de você consumir produtos audiovisuais e que está relacionado com pequenas produções de curta duração, de tempo muito curtinho, e que são produções mais recentes. Mas, telenovela, você assiste na TV. Você assiste naquela TV que está na sala, bem em frente ao sofá, e que a família inteira senta para assistir. Eu falei agora no Pantanal, fala que todo mundo senta em volta da televisão para ver, junto. Pai, mãe, filho, vovó, prima, vizinho, né? Isso é uma forma de consumir um produto audiovisual que acontece com muita frequência nesses 3 países. E que é uma maneira interessante da gente pensar essa forma de consumir, compartilhada. Então, isso significa que nessas 3 culturas, México, Colômbia e Brasil, existe uma ideia ou um desejo das pessoas de compartilhar esse espaço de consumir um produto audiovisual ou de consumir uma história. Então, a gente vai ter tantas novelas, Betty a Feia é uma, né, que é uma novela mexicana, mas em tempos mais recentes,
Lady la Vendedora de Rosas, que é uma telenovela colombiana que parte de uma história real para a ficção, então transforma uma história real numa ficção, e ficou todo mundo vidrado naquela história na Colômbia. Depois isso migrou para outras plataformas, pode-se assistir essa novela no Brasil, por exemplo, né? E no México, em tantos outros lugares. Então, essas coisas, essa forma de assistir, que é compartilhada, é algo que os três países têm um funcionamento semelhante e que é muito diferente da forma de ver séries de plataforma de streaming, por exemplo. Por isso que eu digo que esse gênero, né, a telenovela, ela tem uma importância, uma constituição importante na cultura contemporânea desses países. Outros exemplos que a gente podia dar, que são interessantes e importantes, eu acho, por exemplo, no caso do México, o que o México fez recentemente? Fez uma novela que se chama La Doña e que fez um sucesso extraordinário. Esta novela, essa telenovela mexicana, que é, se não me engano, da Tele5, essa é uma novela que é uma adaptação de um romance, mas de um romance que não é um romance que se chama Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos, que é um autor venezuelano. Um autor venezuelano da virada do século XIX para o século XX. Portanto, é um livro que tem aquela estrutura romanesca do século XIX. E aí é a mesma coisa que a Escravizaura aqui no Brasil. Pega-se aquele romance lá do século XIX, que tem aquela estrutura, e traz esse romance para a TV. Fez um sucesso extraordinário. Agora, a Escravizaura se recontou a história pensando como uma novela de época, uma história de época e tudo isso. No caso de La Doña, não foi bem assim, porque os adaptadores pegaram a história, o núcleo central daquele enredo, do romance do Rômulo Gallegos, e modernizaram, adaptaram para um ambiente contemporâneo, para questões contemporâneas do México. Então, a gente vai ver várias coisas que são bem do tempo contemporâneo, por exemplo, problemas de corrupção vinculados a incorporadoras imobiliárias, narcotráfico, violência urbana, todas essas coisas que são muito presentes na sociedade mexicana contemporânea, estão presentes na telenovela. Mas o núcleo central do enredo foi retirado lá do romance, lá para trás, que é um romance ainda característico do século XIX. E aí a gente vai ter vários outros exemplos, né, de novelas produzidas tanto no México quanto na Colômbia. Na Colômbia a gente tem, de novela mais recente, por exemplo, a gente tem Café com Aroma de Mujer. No México a gente tem, mais recentemente também, além de La Doña, tem, por exemplo, Malverde, El Santo Patrón, que é uma novela recente também e que traz elementos da cultura mexicana mais antiga, mas dentro dessa estrutura de telenovela. A gente tem o trânsito entre as culturas também, por exemplo, eu estava falando dos 10 Mandamentos, né? Que foi uma novela de grande sucesso brasileira de 2014, 2015, uma coisa assim, que foi exportada para muitos países do mundo, incluindo a América Latina. E, posteriormente, o que a televisão mexicana fez? Resolveu fazer a história da Maria Madalena. Então, eles produziram uma telenovela chamada Maria Madalena, uma história de Maria Madalena, mas, para isso, a televisão mexicana mandou as suas equipes de produção e de elenco para o Brasil
para que eles viessem aqui na TV Record, já que o Brasil tem uma estrutura montada para trabalhar com novelas bíblicas, que é um pouco mais antiga, eles trouxeram essas equipes para cá para que houvesse um diálogo entre essas equipes, né, tanto de atores quanto de produção, para se produzir uma novela bíblica lá no México, porque eles não tinham essa experiência. Então é muito interessante a gente pensar em como essas culturas transitam e como elas dialogam, né? Não só do ponto de vista de quem assiste uma telenovela, mas também das formas de produção, né? De como há um diálogo, mesmo que a gente nem saiba disso normalmente, mas de como há um diálogo entre essas culturas na forma de se produzir produtos audiovisuais, né? Pensando em alguns exemplos também, eu acho que o SBT tem um papel bem importante na importação de telenovelas, né? Estou pensando que eu sou nascida em 1985, então parte da minha infância teve Chaves e Chapolin, que não são exatamente uma novela. Teve também Chiquititas, Carrossel, né? Pensando no público mais infantil, teve também Betty a Feia, Maria la del Barrio. Eu entendo que o SBT teve um papel importante nisso. Qual você acredita que é o impacto dessas telenovelas, sobretudo mexicanas, dentro da cultura brasileira? Qual é o tamanho que elas ocupam aqui no Brasil? Olha, eu acho que é um tamanho bem grande. E você estava falando que você nasceu em 85 e as coisas que você assistiu, né? Bom, como você sabe, você tem a idade do meu filho assistiu essas coisas também, mas nem você, nem meu filho, e nem os telespectadores, nem os espectadores daqui do podcast da sua idade sabem, mas eu também assisti, não no SBT, mas ainda na TV Tupi, eu assisti uma adaptação feita aqui no Brasil de uma telenovela infantil mexicana, que se chamava Papai Coração. Então veja que esse trânsito, ele é antigo já, tem muito tempo. E eu estou falando desse Papai Coração, então, eu estou falando de preto e branco ainda. Uma novela preto e branco ainda foi no máximo em 75, 1975. Então, eu acho que a importância ela é muito grande, ela ocupa um espaço muito grande, porque exatamente porque o gênero telenovela é um gênero que se presta a uma amplitude de público muito grande. Por quê? Porque as telenovelas, elas contam uma história, exatamente como nos romances. Em geral, elas contam uma história linear, né? O começo e o fim, você mais ou menos sabe o andamento daquela história, daquela narrativa, né? Quando ela começa, você já vai imaginando o funcionamento dela até o final. E as telenovelas, em geral, você pode pensar, por exemplo, em Chiquititas, Papai Coração, Betty a Feia, qualquer uma delas, elas, em geral, contam histórias de pessoas comuns, que é uma característica do romance do século XIX e é uma característica das telenovelas também, em geral. E o que acontece quando você conta uma história de pessoas comuns? Quem está assistindo ou lendo se identifica com aquilo, não é? Então, se a gente pensar em Betty a Feia, por exemplo, que é o clássico dos clássicos, o que acontece? Todo mundo já teve algum problema desse tipo na vida, né? Porque usava óculos, porque era gordo, porque era baixinho, porque era muito alto, porque, sei lá, tinha mão feia, porque tem um olho meio torto, porque é meio vesgo. Todo mundo passa por isso. No fundo, Betty a Feia fala do quê? De bullying. E bullying é uma coisa que acontece na vida de todo mundo. Então, quando você assiste aquilo, você se identifica.
é um tipo de produto que faz com que as pessoas sintam uma identificação quase que imediata. Então, se a gente volta a falar do Pantanal, porque é uma novela que está no ar agora. Todo mundo já teve um amor difícil e complicado na vida, como Jove e a Juma. Então, você se identifica com aquela história. Isso é uma característica do gênero que vai passando de uma novela para outra e de um país para outro e que vai criando identificação entre as pessoas. No caso de países como Colômbia, México e Brasil, que apesar das características individuais de cada um, tem tantas semelhanças históricas e, sobretudo, no que diz respeito a problemas, que é muito fácil você se identificar com um problema de um mexicano ou vice-versa. São problemas comuns, a violência urbana, por exemplo. A violência urbana ela é tão presente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Bogotá, na cidade do México ou Medellín. E não é muito diferente a violência urbana que acontece aqui e que acontece lá. Então, quando a gente assiste uma novela, mesmo que seja do México ou da Colômbia, a gente vai perceber essa identificação. A gente vai assistir, vai falar, nossa, puxa, que coisa, é assim mesmo que acontece, né? Aqui também a gente tem isso. E eu acho que isso acontece, esse trânsito entre os três países ocorre. Eu lembro um clássico assim do Carrossel, né, que tinha a menina branca, riquinha, com o menino negro, pobre, e aí o outro menino que também é pobre, mas tem uma família digna, tipo, somos pobres, mas somos limpinhos, com o rabito e o cachorrinho, o vira-lata caramelo. E são cenas muito... Eu lembro claramente de identificar isso já criança, sei lá, com 9, 10 anos, não tenho certeza da idade que eu tinha, mas era bem fácil de identificar aqueles personagens com os meus amigos. Mas é isso mesmo. E eu acho que é por isso que existe esse trânsito tão franco e tão livre entre esses produtos audiovisuais desses três países. Outra característica que as telenovelas têm é que elas são extremamente melodramáticas. Isso vem de algum aspecto da literatura, dos romances do século XIX, ou de onde vem todo esse melodrama e esse exagero, e aqueles focos de câmera assim na lágrima caindo no rosto do personagem? Olha, eu acho que tem duas origens, digamos assim, essa questão do melodrama. De um lado, é esse componente literário mesmo, que está situado ali no século XIX, né? Os grandes romances românticos e realistas do século XIX, eles têm esse apelo melodramático, sobretudo quando os protagonistas são mulheres. Isso é uma característica do gênero romanesco do século XIX que migra para as telenovelas. Mas eu também acho que tem um outro componente cultural aí que está relacionado, em parte, com a cultura ibérica, e nesse caso, digamos que os espanhóis são mais melodramáticos que os portugueses em geral, né? Mas, por outro lado, os italianos também são melodramáticos, né? E a gente tem no Brasil uma influência muito grande da cultura italiana. Então, se o melodrama não veio via Espanha, veio via Itália. Ou seja, é uma coisa, me parece, das culturas latinas. Então, eu acho que existe também esse outro lado, que é latino em geral, né? Os italianos são melodramáticos, os espanhóis são melodramáticos, os portugueses em menor medida, mas também são um pouco. E aí eu acho que tanto os romances do século XIX brasileiro ou os romances costumbristas do século XIX hispano-americano,
assim como as telenovelas têm esse tom melodramático, porque é, em grande medida, também originário dessas raízes latinas que a gente tem. Se a gente for comparar, por exemplo, toda a produção norte-americana de produtos audiovisuais, ou a produção francesa, ou a produção inglesa, a gente não vai encontrar esse melodrama. E a cultura francófona parece não ser tão melodramática, as culturas anglófonas parecem não ser tão melodramáticas, mas as culturas latinas parece que têm essa verve melodramática. E acabou migrando para a telenovela, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Em todas as telenovelas, quase, até aquelas que são menos melodramáticas, ainda assim não deixam de ser, né? Uhum. Como a gente já vinha falando, as telenovelas são uma forma de difusão cultural. A gente já mencionou alguns exemplos de novelas mexicanas que tiveram sucesso no Brasil. Você mencionou A Escrava Isaura. Eu lembrei aqui também a Avenida Brasil, que foi um sucesso absoluto em todo o mundo hispano. Eu conheci uma vez uma senhora no Peru que ela não fazia nada na hora que passava a telenovela brasileira na televisão. Era o horário dela de sentar na frente da televisão e assistir a telenovela brasileira. E, a partir disso, ela formava uma imagem do que é o Brasil. E nós aqui também formamos uma imagem do que são os mexicanos. Como difusão cultural, as telenovelas também servem para espalhar estereótipos, né? Muitos brasileiros pensam que o espanhol é uma língua muito dramática, que só dá para você chorar e dizer mi amor te quiero em espanhol. Quais são os bons e maus exemplos de difusão cultural pelas telenovelas no mundo, no contexto latino-americano, tanto do Brasil para o mundo hispano, como vice-versa? De fato, os estereótipos eles acabam surgindo em decorrência do trânsito desses produtos, né? E vem para bem e para mal, né? Eu diria que, assim, por exemplo, sobretudo do ponto de vista que pode ser o México ou do que pode ser a Colômbia, e que a gente aqui no Brasil possa vislumbrar através dos produtos audiovisuais, é muito ruim e é muito negativo, por exemplo, esse excesso de produtos vinculados ao narcotráfico, porque fica aquela impressão de que México e Colômbia só tem narcotráfico. E não, definitivamente não. É óbvio que nem todo mexicano é narcotraficante, é óbvio que nem todo colombiano é narcotraficante, né? Muito pelo contrário, a maioria das pessoas não são narcotraficantes, sério. Ainda bem, né? Porque senão estaríamos todos perdidos. Então, existe esse lado. Inclusive, são vítimas do narcotráfico, né? Sim, claro, porque se a gente pensar que a molecada vai entrando no narcotráfico cada vez mais cedo, o que é um menino de 8, 9, 10 anos? Ele é um vulnerável antes de tudo, né? Então, tem esse lado negativo, assim como eu acho que tem um pouco essa coisa mais negativa também em relação ao Brasil, né? Fazendo o contrário, quando se vê muita coisa a respeito, por exemplo, da violência no Rio de Janeiro, nas favelas, nos morros, ou quando se aborda muito insistentemente a pobreza do Nordeste, por exemplo, né? A falta de escolaridade das pessoas, as limitações materiais assim de grande escala, porque também o Brasil não é só isso. Então, a gente vai ter a criação de estereótipos negativos, o que sempre é complicado. Mas, por outro lado, eu acho que tem também essa coisa
interessante de mostrar como funciona o dia a dia das pessoas nos países. Então, se a gente pegar, por exemplo, pensando numa novela como Avenida Brasil, o que a gente tem ali? A gente tem um cotidiano muito comum de várias famílias do Rio de Janeiro e de como funciona o dia a dia brasileiro, o que as pessoas comem, que tipo de música elas ouvem, o que elas gostam de comer, de que forma elas entendem, por exemplo, o amor, o ciúme, as relações entre pais e filhos, as diferenças que existem, por exemplo, entre a forma de educar filhos numa família de nível social mais alto ou de nível social mais baixo, em uma família mais urbana ou menos urbana. Isso, de alguma forma, a gente vai ver dentro dessas narrativas, porque as telenovelas são narrativas, né? E dentro dessas narrativas, esses detalhes, eles vão aparecer, ainda que diluídos no contexto da história geral, mas eles vão aparecer tanto nas nossas telenovelas, para que os nossos vizinhos vejam como nós somos, como o contrário, né? Então, de que forma é um mexicano, ou de que forma é um colombiano, ou até mesmo, por exemplo, quais são as diferenças culturais que aparecem para nós, né, aqui, entre um colombiano e um mexicano, né? Então a gente pode aqui no Brasil, por exemplo, descobrir como como um colombiano tem aquela mania absurda de comer arepas, igualzinho a gente come pão de queijo. E os mexicanos já têm outros hábitos alimentares muito diferentes, né? E que eventualmente aparecem nas telenovelas também, não é? Ou, por exemplo, como os mexicanos tomam tanto tequila. Às vezes a gente fica pensando se será possível que eles tomam tanta tequila mesmo, né? Porque tequila deixa a gente bêbado. E esse é um outro estereótipo que vai aparecer, que você pode ver de forma positiva ou negativa, conforme a sua maneira de olhar. Mas se a gente assiste uma telenovela mexicana, a gente vai achar que todo mexicano é bêbado, né? Porque tequila é uma bebida lascada de forte. E eles, nas telenovelas, bebem muito. Mas, de qualquer forma, serve um pouco para a gente ter uma noção de como são as coisas nos outros países, né? Aquela tal história do que vivem, como se alimentam, né? A gente um pouco vai ter percepção disso através das telenovelas. Uhum. E como se posicionam as telenovelas, sobretudo hispano-americanas, frente à produção de países hegemônicos no Brasil e no mundo, vulgo Hollywood, para a gente dar nome aos bois, né? A gente tem tantos produtos culturais, sobretudo estadunidenses. Pode-se dizer que a novela é um produto contra-hegemônico? Num certo sentido, sim. E, sobretudo, eu diria, sobretudo em tempos mais recentes. E aí eu acho que, de alguma forma, a internet e as plataformas de streaming vieram contribuir positivamente para isso, né? Porque antes, digamos que o tráfego desses produtos de um país para outro, eles eram mais difíceis de acontecer, né? Quando a gente está pensando antes do advento da internet, né? Quando a gente pensa só no sistema televisivo, era mais difícil esse tráfego. Não é que ele não existisse, ele existia, né? Se a gente pensar, por exemplo, na Escravizal, né, lá atrás, que é um produto nosso, ou Betty a Feia, ou o Chaves, o Chapolin, ou tantos outros produtos televisivos mexicanos que vieram para cá muito antes da internet, isso acontecia, mas em muito menor escala. Hoje, com as plataformas de streaming, isso está muito livre, né? Qualquer produto
na verdade, hoje, o produto pode ir para qualquer lugar. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar que a produção cinematográfica argentina e a produção de telenovelas do México, da Colômbia e do Brasil acabam desempenhando, digamos assim, uma espécie de um papel contra-hegemônico, sim. O que é uma coisa muito legal para nós, eu acho. Porque daí a gente leva a nossa cultura para outros lugares. E quando eu digo nossa cultura, não é só, sabe, Miriam, a gente falar propriamente do que está ali dentro da novela, né? Do enredo, dos personagens, não é só da gente falar isso, mas é também a gente falar das formas de produção, né? Eu falei lá para trás, eu estava falando dos 10 Mandamentos da TV Record aqui do Brasil e da Maria Madalena, que é uma produção da Telecinco mexicana. Veja como é uma coisa interessante. Quando a gente fala em produção audiovisual, o primeiro país que vem na cabeça de qualquer pessoa é os Estados Unidos, né? É aquilo que você acabou de falar. Hollywood é o que fica na nossa cabeça, né? Produção audiovisual, o que é sinônimo de produção audiovisual? Hollywood e Los Angeles. No entanto, os mexicanos não pensaram em nenhum momento em ir para os Estados Unidos para saber como é que se faz novela bíblica. Não, eles vieram para cá. Então, esse é um trânsito cultural que me parece muito rico, sabe? E, num certo sentido, sim, contra-hegemônico, sim. Porque é aquela tal história. Vou nos Estados Unidos, ver como se produz esse tipo de produto lá, se no Brasil também e se produz bem, e se produz de uma forma muito interessante e que talvez nos diga mais respeito, seja mais próxima de nós, né, do que a forma anglo-saxônica de se contar histórias. Sim. Porque a história bíblica, afinal de contas, ela não é nem mexicana nem brasileira. Ela é, se não universal, minimamente ocidental. Agora, a forma de contar, ela pode ser brasileira, ela pode ser mexicana, ela pode ser anglo-saxônica. E é muito legal a gente pensar que, por exemplo, os mexicanos optaram por conversar conosco e não com os Estados Unidos para produzir uma novela bíblica. Pensando em semelhanças e diferenças das telenovelas nos diferentes países, você acredita que a gente pode dizer que na América Latina a gente tem uma matriz comum, uma forma mais ou menos homogênea? Existem mais semelhanças ou mais diferenças entre esses países produtores de telenovelas? Isso é uma coisa difícil e controversa de se dizer, né? A América Latina, para algumas pessoas, a América Latina é uma entidade misteriosa e que é invenção da cabeça de meia dúzia de intelectuais. Tem muita gente que pensa assim. Por outro lado, também tem gente que pensa que há uma unidade na América Latina e que, apesar das diferenças, nós somos um continente homogêneo e unitário de alguma forma. Eu, na realidade, diria que, de verdade, ninguém sabe o quanto a gente é mais ou menos homogêneo, o quanto a gente é mais ou menos semelhante ou dissemelhante, né? Evidentemente que a gente tem episódios históricos comuns, nós aqui no Brasil e os países hispano-americanos, e também os países de língua inglesa e língua francesa que formam esse bloco que politicamente se chama América Latina. Mas existem muitas diferenças também. Agora é muito difícil. Se a gente pensar no Brasil, por exemplo, se já é um país tão complicado, tão diverso internamente, não é? Que grande semelhança a gente pode encontrar entre um gaúcho, um mato-grossense e um alagoano? Me diga. É difícil.
que a gente aqui dentro já é muito diferente. E que grandes semelhanças pode haver entre um paraguaio, um equatoriano, um cubano e um mexicano? A gente também não sabe, porque é, em primeiro lugar, uma realidade geográfica, territorial imensa. Então, é muito difícil da gente imaginar tantas semelhanças assim. Embora tenha havido uma colonização portuguesa aqui no Brasil e uma colonização espanhola na América Hispânica, mas os portugueses encontraram com milhões de índios diferentes aqui no Brasil. E os espanhóis, então, nem se fala, né? Porque as diferenças entre os indígenas é imensa, é imensurável. E fora isso, a gente teve todos os fluxos migratórios possíveis e imagináveis, isso sem contar a vinda dos africanos, os mais diversos também, para cá, e cada um para um lugar diferente. Então, é muito difícil a gente saber medir qual é a semelhança e a dissemelhança que existe, né, entre todos nós. O que sim a gente pode saber é que a gente tem episódios históricos e, digamos assim, a gente tem alguns desenvolvimentos de processo político e econômico que foram muito semelhantes ao longo do tempo. Então, e nas telenovelas, desculpe, e como a gente enxerga isso na matriz cultural das telenovelas? Então, eu não sei até que ponto isso está tão presente nas telenovelas. E, quero dizer, as semelhanças. Por quê? Com essa história da gente ter processos político-econômicos semelhantes, a gente pode dizer que, do ponto de vista macro, a gente é semelhante. Agora, do ponto de vista micro, é muito mais difícil. E acho que, se a gente para pensar no que são os micro-universos que vão aparecendo nas telenovelas, a gente não vai ter essa semelhança tão marcada justamente porque a gente sai do macro igual e vai para o micro que é diverso. Isso, estou falando de uma maneira geral, mas quanto mais a gente caminha no tempo e nesse modelo global de economia e de cultura que a gente vive, mais os centros urbanos vão se assemelhando também. Isso não só aqui na América Latina, no mundo todo, né? Então, eu acho que vai variar muito em função da temática abordada naquele determinado produto televisivo. Então, se é uma telenovela, por exemplo, como o Malverde, El Santo Patrón, que é uma recente agora do México, ou como Pantanal, aqui do Brasil, que está rodando agora, que são coisas mais regionalizadas, mais particularizadas, a gente vai ver mais a dissemelhança. Mas quanto mais urbano for o ambiente da telenovela, eu acho que mais semelhança a gente vai encontrar. O realismo mágico tem alguma relação com essa matriz das telenovelas? É mais um aspecto importante, né, da literatura latino-americana, o realismo mágico. E como ele está presente nas novelas? Evidentemente que o realismo mágico ele não é a única matriz literária latino-americana, né? O realismo mágico aparece no século XX e não no XIX, e ele é entre várias matrizes culturais e estéticas que aparecem na literatura latino-americana. Assim como outras matrizes, o realismo mágico também migra para a telenovela, mas não para todas, evidentemente. Então, assim, ele existe como componente, ele é muito interessante de se ver, porque ele marca uma forma de fantasia latino-americana que é muito diversa da fantasia europeia, por exemplo. E aí eu vou comparar, então, os 100 Anos de Solidão, que com, por exemplo,
a fantasia do Tolkien na Inglaterra, né? Então, o Hobbit, são formas de fantasia muito diferentes, né? Mesmo se a gente pegar lá o Rei Arthur, por exemplo, e aquela coisa do Merlin, dos dragões, que é uma coisa muito europeia, a gente não vai ver aqui. Aqui a gente vai ter uma coisa muito diferente em termos de fantasia, né? E essa fantasia que a gente vai ver aqui, que a gente vê no México, a gente vê na Colômbia, a gente vê no Brasil, aí sim a gente vai ver alguma semelhança entre essas coisas. E essa semelhança que existe entre México, Colômbia, Brasil ou outros países latino-americanos, essa semelhança marca, por outro lado, uma diferença em relação à Europa. E aí, nesse sentido, eu acho que tem um nó legal, né, da gente pensar de como o realismo mágico serve para a fantasia latino-americana e para contar histórias latino-americanas, certamente não serviria para contar uma história europeia. E agora, para a gente terminar, eu queria saber qual que é a sua telenovela favorita. Qual que você recomenda para os nossos ouvintes assistirem? Qual é a que mora no seu coração? Pode ser antiga ou atual. Eu vou te dizer que de um modo geral, as minhas mais do coração, elas são brasileiras, né? Até porque eu assisti muito mais novela brasileira, porque como eu sou uma pessoa nascida nos anos 60, o tempo que eu assistia mais novela, quando eu era mais moleca e tal, não trabalhava à noite, então tinha mais tempo, a gente tinha muito mais novela brasileira para ver, né? Do que mexicanas ou colombianas ou quaisquer outro tipo de produto, na verdade. Eu posso dizer para você que eu acho que a minha novela favorita mesmo, de coração, é O Casarão, que foi uma novela da Globo nos anos 70 ainda, que foi uma novela maravilhosa com Paulo Gracindo e Yara Cor. Agora, tem muitas coisas que são muito legais, assim, e para falar de coisas mais recentes, eu vou te falar que eu fiquei encantada com Lady La Vendedora de Rosas, que é uma novela colombiana, de uns 5 anos atrás, talvez. Eu achei super legal, achei linda, maravilhosa. Ela conta uma história muito dolorida de uma menina muito simples, de Medellín, e que acabou sendo responsabilizada por um crime que ela não cometeu e que ficou mais de 20 anos na cadeia e ainda está em liberdade provisória. É uma história real e a novela é muito bem feita, é muito legal de ver. Essa é uma novela colombiana que me chamou muito a atenção, assim, e que tem grandes desempenhos de atores também, é muito legal. E recentemente, como eu gosto muito de realismo mágico, eu assisti essa Malverde, El Santo Patrón, e eu gostei muito, achei muito legal, muito bem feita, muito interessante, e achei muito interessante mesmo. Eu sempre estudei América Central, sempre estudei a cultura maia, mas eu estudei a cultura maia centro-americana, mais vinculada àquela região de Guatemala e Honduras. E foi muito interessante descobrir de como essa cultura migrou para um lugar longínquo no México, que é Sinaloa, que é já quase que caminho dos Estados Unidos, né? No noroeste do México, muito longe da Guatemala, portanto. E achei muito interessante de ver. Assim. Gostei muito, achei muito legal. Agora, novela do coração minha, realmente foi, eu acho que O Casarão, que é uma novela bem antiga, lá dos anos 70. E Dancing Days, que foi uma novela completamente diferente do Casarão, era super urbana, mas que foi também uma novela incrível, assim. Uma novela que eu acho que marcou época por conta das circunstâncias daquele período no Brasil, que foi a virada dos anos
70 para os anos 80 e o começo da abertura, né? Os últimos estertores da ditadura da gente. Eu queria também te pedir outra recomendação cultural, e agora não uma telenovela, mas pode ser um filme, uma música, um livro, um curso, enfim, um site, qualquer coisa para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto da nossa conversa de hoje, de telenovelas e literatura. Olha, você sabe que assim, sites, livros e textos, saindo do mundo acadêmico é um pouco difícil, Ok? mesmo porque veja que o mundo acadêmico da literatura não estuda a migração da literatura para o audiovisual, é muito difícil. Você pode encontrar quem seja da área de comunicação do audiovisual que estuda literatura, mas o contrário é muito difícil de acontecer. Agora, talvez seja interessante, por exemplo, não vou nem falar nem de México, nem de Colômbia, mas talvez seja interessante para quem gosta de estudar literatura e os caminhos que ela vem fazendo ao longo do tempo. Tem uma página que se chama Página da Literatura Guatemalteca, que é muito interessante, porque ela faz um painel enorme de 3 séculos e vai trazendo outras coisas que dialogam com a literatura, como as artes plásticas, como o cinema e outras coisas assim. Essa chama-se Página da Literatura Guatemalteca, um portal interessante de se ver. Agora, fora isso, uma coisa que eu acho que é legal, TAL TV, que é TAL-TV, né, que é Televisión América Latina, e é um portal da internet que traz um monte de produções latino-americanas de todos os países, não só telenovela, não, aliás, telenovela nem traz, mas traz documentário, curtas-metragens, uma porção de objetos audiovisuais produzidos nos mais diversos países latino-americanos. Se chama TAL TV. Há alguns anos, essa TAL TV tinha um horário de veiculação dos seus produtos na TV Cultura daqui de São Paulo, mas depois isso acabou saindo do ar. Mas continua disponível na internet. Chama TAL TV, que é Televisión América Latina. Tá ótimo, então, Adriana. E quem quiser tirar dúvidas ou entrar em contato com você, como que pode te encontrar? Bom, pode me encontrar no meu e-mail, né? Que você pode deixar disponível aí, mas posso falar, é Adriana J. Arantes, tudo junto, tudo minúsculo, @gmail.com. E se alguém quiser bater papo, conversar, perguntar alguma coisa, mandar alguma coisa, eu também estou no Facebook. Eu sei que a maior parte das pessoas hoje circula pelo Insta, mas eu sou já de uma outra geração, eu acho o Insta meio chato, sou mais velhotinha, então estou lá no Facebook, Adriana Junqueira Arantes, pode me procurar. Tá ótimo, Adriana. Queria te agradecer muitíssimo pela sua participação, por todo o seu conhecimento hoje. E você já está convidada para uma próxima edição do programa. Aí sim, para a gente falar, por exemplo, de literatura centro-americana, sobretudo guatemalteca, entre muitos outros temas. Você vai ser aqui a nossa consultora oficial de literatura. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a vocês, um abração a todos. Até mais. Até.